Olá, você está no canal noticioso aqui no programa Conexão BH. Hoje, por nossa conta e risco, vamos falar um pouquinho sobre Belo Horizonte, sobre 3 temas que têm afetado a vida do cidadão belo-horizontino e, de certo, você vai se identificar com algum deles ou com os 3. Primeiro, nós vamos falar dos motoqueiros, diferenciar o que é o motoqueiro do motociclista. Você tem a sensação, às vezes, que eles surgem do nada, né? E te colocam em risco, né? Sobretudo quem está no volante, eles parecem que estão sempre com pressa, né? Outro assunto são o asfalto da cidade, né? Nós temos o governo municipal, o prefeito Alexandre Calil e a SUDECAP, iniciou um programa de recapeamento da cidade que é importantíssimo. Mas como é que isso está sendo feito? Que critérios que estão usando para isso? E o outro tema é o centro de Belo Horizonte, que está cada dia pior. Eu não sei se você costuma transitar pelo centro, mas se você passa ali perto da rodoviária, na região ali da Afonso Pena, a região ali da Rua Caetés, Guaicurus, perto ali do Shopping Oi, Rua Curitiba, a sensação que a gente tem é que a cidade está completamente abandonada. Vamos falar disso também. Então, começando aí com o tema motociclismo, motocicleta, motoqueiro e motociclistas. Qual a diferença entre os dois? A diferença é muito simples. O motociclista, ele respeita a lei, e o motoqueiro é aquele que não respeita a lei. E eu fico às vezes no trânsito, eu tenho a sensação de que eles estão sempre com pressa, né? Eles estão sempre correndo, né? E a maioria deles, o que a gente percebe é que eles não têm muita educação, falta educação realmente, o motoqueiro principalmente, aquele que faz entrega, aquele que anda com o baú, na motocicleta e está sempre correndo, sempre surgindo do nada e colocando a vida dele em risco e a nossa também, porque imagine envolver-se num acidente com um motoqueiro, você acaba tendo problemas. Aliás, acontecendo com você, eu espero que não, mas tendo alguma ocorrência com o motoqueiro, pare, faça o registro no 190, chame o 190, peça a presença de um agente da lei, porque eles costumam dizer que não tem nada, que não aconteceu nada, anotar a sua placa e depois correr atrás, ir até o Detran e acusar o motorista de ter provocado o acidente. Isso tem sido muito comum em Belo Horizonte. Então a recomendação da Polícia Militar, especialmente, é que você, se envolvendo em algum evento, algum acidente que tenha motociclista, pare, chame a polícia, pegue testemunha, porque senão depois vira uma complicação danada. O assunto motocicleta é um assunto de saúde pública, e de previdência também. O número de motociclistas acidentados que acabam ficando inválidos, tem aumentado, e isso também tem aumentado aí o passivo da Previdência Social, porque na medida em que esses indivíduos sofrem um acidente e não podem trabalhar, ele entra para a conta da Previdência, e quem paga a conta somos nós. Então nós precisamos aí, a Prefeitura, a BH Trans, as autoridades municipais, estaduais e federais precisam tratar esse assunto com um pouco mais de cuidado, porque está virando uma epidemia. A gente vê aí no dia a dia, na rua, motociclistas fazendo absurdos, motoqueiros fazendo absurdos, sem nenhuma punição, eles não respeitam o Código de Trânsito, sobretudo em avenidas, eles cortam, eles andam no meio dos carros, eles empurram ali, metem o pé no retrovisor. Outro dia eu estava no túnel da Lagoinha, passou um, levou meu retrovisor.
e você dentro do carro fica ali sem saber o que fazer, né? Muitos deles andam com um número da placa coberto para que não sejam identificados, e você fica ali a ver navios, porque realmente no meio do trânsito não há muito o que fazer, né? Precisa de uma campanha para educar essas pessoas, educar mesmo. Eu acho que é coisa que não tiveram de berço. Normalmente eles são beligerantes, né? Eles não respeitam ninguém, eles estão sempre querendo estar na frente, atravessando. Se você entra na frente deles, eles buzinam, né? É um negócio assim, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo no trânsito das cidades brasileiras, e não é diferente aqui em Belo Horizonte. Tem mais de 200 mil motocicletas andando pela cidade, né? Poucos são os que respeitam realmente as leis, respeitam o outro, né? Eles querem sempre passar por cima, eles não têm limite. Então, fica aí uma reclamação do Conexão BH para que a BH Trans inicie imediatamente uma campanha no sentido de educá-los. Eles precisam de educação. A educação aí é a básica mesmo, é a educação de berço que não tiveram, né? E que agora, com o advento da motocicleta sendo meio de transporte para entrega, para tudo, né? É preciso educá-los, é preciso voltar eles para o banco, para o berço não tem jeito, mas sentá-los no banco e educá-los, orientá-los no sentido de respeitar as leis e respeitar o outro, o cidadão que está também usando o mesmo espaço que eles. Essa é uma reivindicação aí que a gente faz e que eu espero que chegue aí nas autoridades. Bom, o outro assunto é asfalto. A cidade vai começar, já começou um programa de recapeamento. Praticamente a cidade inteira tem problemas com o asfalto, né? Nós temos aqui na porta aqui do canal noticioso, aqui na Heráclito Mourão, o asfalto é realmente um negócio inacreditável, né? E essa semana eu até escrevi um artigo lá para o meu blog, lá no Portal Uai, o SOS Mobilidade Urbana. Nós vimos asfalto sendo usado de forma indevida lá no bairro Cidade Jardim, rua que não tinha nenhuma razão de ser asfaltada, usando asfalto indevidamente. Como o asfalto é um bem escasso, caro, né? 1 quilômetro de asfalto não é mole, fica aí em torno de R$800 mil 1 quilômetro de asfalto, para você ter uma ideia. Então, o uso do asfalto ele precisa ter muito critério. E a gente não sabe o critério que a prefeitura, no caso a SUDECAP, está utilizando para escolher as ruas que precisam de asfalto. Em Belo Horizonte, todos os bairros de Belo Horizonte têm uma ou duas, aliás, 2 ou 4 ruas importantes. São aquelas ruas que todo mundo usa para entrar ou sair do bairro, né? Essas ruas, em tese, se elas estivessem bem asfaltadas, né, bem cuidadas, elas ajudam no escoamento do tráfego, né? E nós temos também aquelas rotas alternativas. São mais de 100 rotas alternativas que a cidade tem, que, se bem asfaltadas, sinalizadas e conhecidas da população, tiraria aí dos grandes corredores parte significativa do trânsito, né? Nós temos, por exemplo, se você está no centro e quer ir para Pampulha, você tem aí várias maneiras de chegar na Pampulha que não seja a Avenida Antônio Carlos, Avenida Cristiano Machado, né? Você tem aí por dentro dos bairros, você tem várias alternativas, né, para chegar na Pampulha. O ideal é que essas rotas alternativas fossem conhecidas da população, sinalizadas, nelas não houvesse estacionamento, né, nas laterais, ou pelo menos em uma lateral não houvesse estacionamento, para que houvesse aí uma fluidez no trânsito e você chegasse no seu destino usando uma dessas rotas alternativas. Isso envolve asfalto,
também. Nós temos ruas, por exemplo, quem mora aí no bairro Alto dos Pinheiros, a rua Frei Luiz de Souza, que eu me lembre, eu morei lá, ela não recebe asfalto há mais de 40 anos. Isso vale ali para o Coração Eucarístico, para ali para a porta da PUC, 31 de março e a própria Avenida Coração Eucarístico, também nunca recebeu asfalto novo. Nós vimos o bairro de Lourdes receber asfalto em ruas que não precisavam. Rua Santa Catarina, por exemplo, entre a Avenida do Contorno e a Avenida Bias Forte, recebeu asfalto novo na Santa Catarina toda. Alguns trechos da Santa Catarina precisavam de asfalto, outros não. Então eu queria entender, e eu acredito que você também, o critério que a SUDECAP usa para a aplicação do asfalto. Eu tenho tentado várias ruas que a gente passa e vê as máquinas lá. Me parece que muitas dessas ruas estão recebendo asfalto em virtude de um vereador ir atrás da SUDECAP e pedir, porque não tem cabimento. Asfalto tem que ser usado em rua que precisa de asfalto, em rua que está... Nós temos ruas no Buritis, por exemplo, que são intransitáveis. Nós temos, por exemplo, o entorno do BH Shop, que está recebendo asfalto novo, corretíssimo, estava intransitável. Aquela praça José Menicucci ali, Marcelo Menicucci, aliás, está recebendo asfalto, tudo certinho, era um local que precisava. Mas, por exemplo, na rua Eduardo Porto, lá no Cidade Jardim, uma rua que quem transita por lá é quem mora lá, e estava com o piso tranquilo, e nessa semana passada recebeu asfalto novinho, até escrevi a respeito, teve gente que foi a favor, teve gente que foi contra, dizendo que é uma rota alternativa. Se é uma rota alternativa, ótimo, eu acho que está tudo certo, tem que receber o asfalto. Mas a cidade tem aí um sem número de ruas que precisam de asfalto, sobretudo aquelas que têm trânsito de ônibus, aquelas, por exemplo, Rua Gentios, ali no bairro Coração de Jesus, intransitável. A Rua Gentios praticamente ela toda intransitável, e já não é de hoje, nunca recebeu asfalto nos últimos 40 anos, eu passo ali, nunca recebeu asfalto. E então o critério para a colocação de asfalto precisa ser muito bem, precisa ter muito critério, quem decide qual a rua que vai receber o asfalto. Eu acho que o Ministério Público, inclusive, deveria acompanhar isso, deveria ter foto antes do asfalto ser utilizado. O Ministério Público do Patrimônio deveria exigir, em cada processo de asfalto, deveria exigir um processo, uma justificativa para que aquela rua fosse asfaltada. Nós temos a Avenida Prudente de Moraes, por exemplo, que está precisando de asfalto novo, e aquelas tampas que ficam soltas ali, eu fico imaginando quem mora perto, 24 horas, aquele barulho de carro passando, isso precisa ser visto também. Então é isso, o asfalto é importante, é um programa que está certo, que precisa ser feito, que o governo municipal, a SUDECAP, está fazendo, mas que precisa de critérios que sejam a necessidade, o volume de veículos que passa naquela rua, e não pode ser só para atender a vereador ou a alguma autoridade municipal aí que tem um monte, que arruma um jeitinho para botar asfalto na porta. O asfalto não pode ser na porta. Todo mundo gostaria de ter asfalto novo na porta, mas quando não tem para todo mundo, tem que ser onde precisa, onde tem volume de tráfego, onde passa ônibus, onde serve ao maior número de pessoas possível. É isso aí. Nós já voltamos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos falando sobre o centro de Belo Horizonte, que está literalmente abandonado. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal,
Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. De volta aqui no canal Noticioso com o programa Conexão BH, hoje por nossa conta e risco, falando de Belo Horizonte, falando de 3 temas importantes. Asfalto, motocicleta, essa epidemia que está sendo as motocicletas, essa beligerância, dos motociclistas que não respeitam a lei, não respeitam as pessoas. Nós estamos reclamando uma ação do poder público no sentido de reeducá-los. Eles precisam realmente de educação. A maioria deles não tem berço, não tiveram berço, são pessoas que vivem a reboque da lei, não respeitam ninguém, enfim, não respeitam a própria vida e não respeitam as outras pessoas e, portanto, precisam de orientação antes de punição. O outro assunto, o asfalto mal utilizado pela SUDECAP e que precisa ser melhor, ter critérios para a aplicação do asfalto. E o terceiro tema que nós vamos iniciar agora, que é o centro de Belo Horizonte. O centro de Belo Horizonte que está praticamente à deriva. O centro que em outras épocas, aí no governo, inclusive, acredite, no governo Fernando Pimentel, do PT, teve um programa de recuperação do centro, com obras, com organização, os shoppings populares que foram criados na época do Fernando Cabral. Aliás, vou convidar o Fernando Cabral para vir aqui falar um pouquinho da sua experiência à frente da Regional Centro-Sul. Fez um brilhante trabalho lá, conseguiu resolver o problema dos camelôs, dos toureiros, com os shoppings populares, e agora nós estamos assistindo novamente o centro acabar. Recentemente escrevi também lá no meu blog, no SOS Mobilidade Urbana, participamos de uma reunião dos comerciantes do IP-Centro, lá da Associação dos Comerciantes do IP-Centro, comandada lá pelo Flávio e pela Jaqueline. Estivemos lá com a Prefeitura, com a Polícia Militar, com os órgãos de defesa, para tentar achar uma solução. Mas eu vejo que o problema do centro hoje é muito mais a Prefeitura do que da questão da segurança pública da Polícia Militar. A Polícia Militar está fazendo o seu papel. Os índices de criminalidade têm caído, especialmente na região central da cidade. Porém, o centro parece que a Regional Centro-Sul não está dando ao centro a devida atenção. Está sujo, está mal cuidado. Trocar uma lâmpada no centro de Belo Horizonte tem levado mais de meses. O centro a região da rodoviária virou, infelizmente nós temos um problema grave da população em situação de rua, que precisa ser tratada com a devida atenção, com a emergência e a urgência que o assunto pede. Então nós precisamos de ações do poder público municipal. Como ele não dá conta, nós precisamos da ajuda do governo estadual e do governo federal. Nós estamos falando de 8.000 moradores em situação de rua na cidade de Belo Horizonte. Nós tivemos lá o responsável, nessa reunião, na Associação dos Comerciantes do IP-Centro, o responsável pelo assunto, não me lembro aqui o nome dele agora, mas ele me disse que tem feito abordagens, tem tentado tirar essa população, dar a essa população oportunidades, encaminhar para abrigos, mas esbarra no Ministério Público, no Ministério Público de Defesa dos Direitos Humanos, de que o morador de rua, o morador em situação de rua, tem o direito de montar a sua barraca, tem o direito de viver na rua. Eu tenho a sensação de que esses promotores responsáveis por isso não estão andando em Belo Horizonte, porque essas pessoas, na condição que elas se encontram, elas não têm muito
a faculdade ou o discernimento de tomar decisão se fica, se não fica na rua, né? A prefeitura tem programas para tirar essas pessoas e está esbarrando na burocracia, né? Eu acho aí até num certo romantismo do Ministério Público em dizer que essas pessoas não podem ser incomodadas, né? O comerciante lá no centro me mostrou, eu estive lá e vi, tem uma família morando na porta dele, fazendo as necessidades, né? Usa ali como banheiro e ele não pode fazer nada porque o Ministério Público não, diz que ali é livre, né? Que história é essa? Livre se ele tivesse em condição de tomar decisões, se ele tivesse com a dignidade dele resguardada, mas ali naquela condição a prefeitura tem que agir para organizar a cidade. A cidade está uma verdadeira balbúrdia, né? Se não bastasse lá aquele absurdo que é o comércio informal autorizado para algumas pessoas, né? No caso aí os deficientes, e que a gente sabe que estão ali de aluguel, a maioria deles estão ali de aluguel, né? A lei é para todo mundo. Usar a calçada para comércio, usar a calçada para morar, não está correto, né? O Código de Postura da cidade não autoriza isso. Então, é preciso que o Ministério Público, já que ele quer proteger o direito de ir e vir dessas pessoas, então ache uma solução. Mostre quais são os caminhos a serem tomados para que essas 8.000 pessoas possam deixar de morar na rua e ter, né, um abrigo, ter uma condição digna de viver. O que não pode é ficar como está no centro. Um centro sujo, tomado por moradores em situação de rua. Parte da criminalidade aproveita-se disso para agir, né? Nós estamos com o centro com a iluminação precária. Eu sou testemunha, escrevi a respeito, ali na Praça 7, na Rua Rio de Janeiro, no quarteirão entre a Avenida Afonso Pena e a Rua do Pinambás, tem 30 lâmpadas queimadas há mais de 4 meses. 4 meses. Eu estive lá, fiz uma matéria a respeito, né? Está lá no SOS Mobilidade Urbana, no Portal UAI, né? Conversei com comerciantes e a situação é essa. Eu me lembro quando a substituição de lâmpadas era feita pela CEMIG. A CEMIG fazia isso em horas, no máximo em 2 dias. Agora passou para a prefeitura e a prefeitura não está dando conta de fazer em meses. Tem alguma coisa errada acontecendo aí. Portanto, deixa aqui essa informação e espero que as autoridades municipais tomem providência. Convido também o Ministério Público da Defesa dos Direitos Humanos, né, que se manifeste. A nossa bancada aqui está aberta, né, para nos dizer se está correto isso que eles estão fazendo. Deixar morador de rua, não pode ser incomodado, ele pode lá andar com o carrinho, normalmente carrinho de supermercado, furtado, né? Ele pode andar com as tralhas dele, parar na porta do comércio e morar na porta de um comerciante, especialmente na região central da cidade, ali na região do Parque Municipal. Enfim, eu sei que é um problema sério, né, que é um problema humano, né, mas que a prefeitura precisa ter instrumentos para trabalhar, para levar essas pessoas para os abrigos, né, e tirar elas, né, do frio, tirar elas da porta dos comerciantes do hipercentro, de quem mora no hipercentro da cidade, né? Essas pessoas que vivem ali, tanto as que estão em situação de rua quanto as que moram lá, estão sendo prejudicadas em virtude disso. Olha, se você gostaria de participar mais desse programa, aperte o sininho aí, inscreva-se no canal, né? Curta o nosso programa, né? E participe também aqui dando sugestões aí através do nosso e-mail, o jaribeirobh@gmail.com. Eu agradeço a sua audiência e na semana que vem estamos de volta falando de mobilidade, trânsito e assuntos que afetam a vida das cidades. Um abraço e até lá. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal,
Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!